Afinal, você sabe como o seu gravador funciona, ou até mesmo o seu celular quando você vai mandar um áudio para alguém, vai escutar alguma música? Eu estou falando do sistema digital. Se você quiser entender melhor sobre isso, continua comigo aqui nesse vídeo. Se no sistema analógico nós tínhamos a própria transmissão do sinal do áudio, ou seja, a vibração, né? Você já deve ter entendido no outro vídeo que eu publiquei que som nada mais é do que vibração. No sistema digital, nós temos a transmissão feita por códigos binários, que são sequências de números 0 e 1. Nesse sistema, nós não temos mais o som contínuo como era no mundo analógico, e nós começamos a trabalhar com amostras de som. Então, bora entender melhor como que esse processo de digitalização do som funciona. No sistema digital, o som primeiramente precisa ser convertido para eletricidade e posteriormente para dígitos. Vamos lembrar que quando eu estou falando aqui no microfone, primeiramente eu tenho o som analógico, né? A vibração da minha voz que está se propagando aqui no espaço, e aí o microfone vai captar essa variação de vibração e vai gerar uma corrente. Aí, posteriormente, essa corrente vai ser transformada em eletricidade e aí depois em dígitos, que já é o processo da digitalização do som, mas não acaba aí. Posteriormente a isso, nós vamos ter a segunda etapa, que consiste em converter o sinal digital para impulsos elétricos para que o som possa ser reproduzido, por exemplo, por um alto-falante. Essa etapa é chamada de conversão digital para analógico. Ou seja, na primeira etapa nós temos o AD, que é a conversão do áudio analógico para digital, e depois, para que a gente possa ouvir, precisa que exista o processo contrário. Então esse áudio que está digital, ele precisa voltar a ser analógico, ele precisa voltar a ser uma vibração para que aí a gente possa ouvir. Por exemplo, eu estou aqui utilizando esse fone. Você está me ouvindo talvez através de um fone, de uma caixa, ou do seu alto-falante da TV, do seu computador. Não importa, para que você esteja me ouvindo, é necessário que haja novamente uma vibração. Essa vibração está acontecendo através de um alto-falante. E aí essa vibração vai chegar no seu ouvido e lá dentro do ouvido vai ter todo um mecanismo, vai ter o tímpano que vai vibrar. E aí a gente vai ter novamente uma conversão que vai acontecer dentro do nosso cérebro e vai interpretar essa informação que nós estamos recebendo como som. Ou seja, o tempo inteiro quando a gente fala em som, a gente tem essa questão, né, de conversão, seja para eletricidade, seja propriamente para o dígitos que a gente está vendo aqui. Mas nesse caso aqui, para a gente resumir o assunto, quando a gente está falando de mundo digital, a gente vai precisar em algum momento do áudio analógico, porque senão não existiria som. E aí a gente vai converter para dígitos e depois, para que a gente possa ouvir esses dígitos, essas amostras que foram gravadas, precisa naturalmente que haja esse processo inverso de converter novamente pro analógico. Deu para entender até aí? Se não, deixa aí nos comentários que a gente tenta achar uma nova abordagem para explicar para vocês. E o conversor ADDA, ele trabalha em conjunto com dois parâmetros que vocês já devem ter visto ou ouvido falar, que é o tal do sample rate e bit. Bora entender isso aqui melhor. O sample rate, também chamado em português como taxa de amostragem, é o número de vezes por segundo que as amostras do som original são registradas pelo conversor AD. Para que não tenhamos perda na qualidade de conversão, a taxa deve ser igual ao dobro da frequência mais alta que ouvimos, que no caso é 20.000 Hz. Já o bitrate é a resolução do sistema, determina a precisão com a qual o valor medido é convertido em notação binária. Quanto maior a taxa de bits, maior será a leitura da amplitude da fonte sonora. Essa relação entre o limite da audição humana e o dobro de taxa de amostragem é expresso pelo teorema de Nyquist. No processo de digitalização do som, a primeira etapa é feita pelo filtro AAF, que significa Anti-Aliasing Filter, que é responsável por proteger o material que está sendo gravado durante a conversão do analógico para o digital. Quanto maior for o sample rate, mais suavemente o filtro AAF irá atuar. Já os bits, que por sua vez estão relacionados à amplitude, carregam a regra de que para cada bit temos 6 decibel de margem dinâmica. Logo, se multiplicarmos 16 bits por 6, teremos 96 decibéis de margem dinâmica, e ao multiplicar 24 por 6, teremos 144.
Por essa razão, temos mais amplitude nas figuras com 24 bits de resolução em comparação com a de 16. Comparando novamente as figuras, temos que quanto maior for o sample rate, maior será a quantidade de amostras registradas por segundo. Bom, mas vamos ver agora uma questão na prática aí falando de sample rate e de bit. Você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu faço com essas informações aí? Eu continuo sem saber como é que eu configuro, por exemplo, o meu gravador. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos colocar a situação de um podcast e de uma orquestra para a gente comparar aqui algumas coisas. Podcast, no meu entendimento, ao meu ver, são apenas pessoas falando. E sendo apenas isso, não desmerecendo, mas vocês já vão entender o ponto onde eu vou chegar. A gente não precisa de todo esse detalhamento que oferecem resoluções mais altas. Eu não tenho tanta margem dinâmica, eu também não tenho tanta amostra a ser registrada assim por segundo que de repente justificasse gravar numa resolução altíssima, porque eu não iria perceber nenhuma diferença se comparar, por exemplo, 48.000 com 44.1 kHz. Essa é a verdade, pelo menos eu não consigo escutar, acho bem difícil que você consiga. Mas então, por que existe, né, essa outra taxa? Porque existem situações e situações. No podcast, eu acho interessante, inclusive, trabalhar com taxas mais baixas. Por quê? Porque geralmente gera muito tempo de bruto, e quando você grava em taxas menores, você acaba economizando memória no seu armazenamento, e também porque no final das contas, esse arquivo ele costuma virar um MP3, que é um arquivo com compressão. Então, se em nenhum momento do processo você vai utilizar de fato o máximo dessa qualidade que você captou, sinceramente não me faz muito sentido usar uma taxa tão alta, sendo que isso lá no final vai virar um MP3 e não vai fazer tanta diferença. Então, eu acho que para esse caso de podcast, sim, não tem problema nenhum você utilizar, por exemplo, esse casamento de 44.1 kHz por 16 bits. Inclusive, essa é a taxa que utiliza-se no CD. E você tem algum problema quando escuta CD? Parece que tem menos qualidade? No meu entendimento, não. Agora, se a gente comparar com a orquestra, aí é um caso totalmente diferente, porque a gente tem muitas nuances, a gente tem também muita diferença de dinâmica entre os diversos instrumentos que compõem. E a gente também tem a questão do espectro audível, né? Cada instrumento vai trabalhar numa faixa de frequência, tem a questão dos harmônicos, que a gente também já veio discutindo nos vídeos anteriores. Então, nesse caso, é totalmente diferente de uma conversa entre pessoas. Eu acho que você poderia sim, deveria inclusive, gravar com taxas mais altas. Mesmo que isso depois, por alguma razão, vire um arquivo comprimido, é melhor você gravar na taxa mais alta e garantir que você tem isso e depois você faz uma conversão para uma taxa mais baixa do que o contrário. Por quê? Se você, por exemplo, pensar, mas eu gravo lá em 44.1 kHz por 16 bits, eu vou economizar espaço e tal, eu sou espertão, e aí depois eu vou pegar lá no meu software, eu vou carregar esse áudio e converter para 48.000 por 24 bits. Na verdade, não vai mudar nada. Vai converter? Vai converter, mas não muda o que você registrou. Então vamos fazer um comparativo. Imagina que você fez uma foto, e aí você fez essa foto, vamos dizer, com 6 megapixels. E aí ficou uma qualidade extremamente ruim para imprimir, por exemplo, um banner. Você vai lá no Photoshop e fala, eu vou transformar essa foto aqui com essa resolução em 1000. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar, porque o registro já foi feito. Então, depois que o registro está feito, no áudio já teve esse processo da digitalização, você não vai mudar o que foi captado. Então, é na hora da captação que você tem que tomar a decisão de que taxa você vai utilizar. E ainda tem mais uma questão que é importante, ainda mais para você que está assistindo, que provavelmente está ligado ao universo do vídeo, é filmmaker. A dica que eu dou é o seguinte: independente do que vai acontecer no resultado final, se você for trabalhar com áudio para vídeo, grave em 48.000 por 24, porque isso vai garantir uma melhor sincronia entre os equipamentos de vídeo e o equipamento de áudio. Então, em resumo, é o seguinte: se você não precisa de todo esse detalhamento e você sabe que no processo final isso não vai ter nenhuma necessidade, não vejo por que você gravar em taxas mais altas, sendo que isso não vai ser utilizado e só vai te consumir mais memória. Porém, se você está numa situação de detalhamento técnico, como por exemplo uma orquestra, é legal você gravar com taxas maiores, com resoluções
maiores. Se você não sabe qual vai ser o processo final, grava na maior, porque aí você já se garante que você já gravou no melhor, então tá tudo certo. E se você for gravar áudio para vídeo, nem precisa pensar, não vai fazer ali a taxa do CD, se garante em 48 mil por 24. E esse foi mais um vídeo aqui do canal AV Maker. Se você gostou, deixa aí o seu like, e se você ainda não é inscrito, não perde seu tempo, se inscreva, ative também o sininho da notificação, porque aí você vai ser avisado e avisada de todos os conteúdos que forem publicados aqui. A gente se vê em breve. Até mais!